numa eventual vitória do Biden para o Brasil, a relação pode ficar um pouco pior, já que o Bolsonaro claramente é aliado de Donald Trump? A tradição diplomática americana sempre foi muito pragmática. É até curioso que as fases mais intervencionistas de americanos em relação à América Latina, particularmente com o Brasil, ocorreram durante governos democratas. O golpe de 1964 ocorreu sob a presidência de Lyndon Johnson, né? A espionagem dos e-mails governamentais e da presidente Dilma foi ocorrida durante o governo Obama. Então, e uma das melhores relações que um governante brasileiro teve com um presidente republicano foi, curiosamente, entre Lula e George Bush. George Bush, Então, às vezes surpreende, porque, na verdade, o Departamento de Estado americano é duro na negociação, não abre mão dos seus pontos, e é pragmático, é menos ideológico. E essa é a tradição, tanto no caso americano como no caso brasileiro. Os brasileiros sempre foram muito pragmáticos na sua política externa, desde Rio Branco, passando por Oswaldo Aranha, passando até o governo militar brasileiro. Por exemplo, o presidente Geisel, o general Geisel, foi o primeiro país, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer Angola, a independência de Angola, que se auto-intitulava já comunista, em meio de um governo militar. Mas por quê? Porque não era uma questão de ideologia. O governo brasileiro estava pensando nos negócios que iam ser feitos e privilegiado pela língua portuguesa, pela tradição, né, com um país amigo da África. E aí realmente negócios foram abertos. A diplomacia brasileira no Oriente Médio, durante muito tempo, o Brasil fez N negócios, muitas construtoras brasileiras construíram estradas e várias edificações no Iraque, até a guerra Irã-Iraque. Então o Brasil, mas eles são disso, eles são daquilo. A diplomacia brasileira sempre foi muito pragmática. Certo, que interessasse para o país. Isso. Às vezes, por exemplo, nos governos trabalhistas, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, houve não vamos negociar tanto, vamos continuar negociando com o Norte, né, com a Europa e a América do Norte, mas vamos privilegiar também, nosso foco é conquistar mercados e acordos e alianças com o Sul. Então, África, América, os nossos vizinhos, né? Então houve um fortalecimento no Mercosul. E agora, esse governo, tanto o governo Trump como o governo Bolsonaro romperam com esse padrão. No caso do Trump, é uma condução pessoal, personalizada. E o governo Bolsonaro também. Nós temos não uma relação entre estados, mas entre governantes, né? Então, com o Biden, pelo menos de um lado, isso volta para o Estado. Os Estados Unidos, a campanha de Biden foi muito clara em relação a alguns pontos. Por exemplo, em relação à questão ambiental. Da Amazônia. Né? Então, mas então eles vão chegar e vão nos invadir ou vão fazer sanções? A ameaça de sanções é uma parte da negociação. É duro, né? Mas não sejamos nem hipócritas, nem ingênuos. Faz parte. Você chega e oferece os trunfos que você tem na mesa, né? Neste momento, a balança comercial brasileira depende muito mais da China do que dos Estados Unidos. O Brasil exporta para a China 62 bilhões de dólares. Importa da China 35 bilhões de dólares. Ou seja, é uma balança bem favorável ao Brasil. Em relação aos Estados Unidos, o Brasil exporta 29 bilhões de dólares e importa 30 bilhões. É uma balança levemente desfavorável. Aderir a qualquer negociação contra a China, sem levar em conta todas as empresas brasileiras que têm negócios com eles, não parece viável ou inteligente.
Então, quando uma coisa é o que os governantes falam e jogam para a sua torcida, a outra é que acontece dentro de campo. Acontece, tá certo. Então, com o Biden, a tendência é uma negociação mais dura, pragmática. Não podemos esquecer que, recentemente, houve um movimento de deputados democratas que pressionaram o Biden para ser mais duro no programa em relação a Bolsonaro, especificamente. Mas isso também são deputados, isso não quer dizer que seja... política de governo, né? Política de governo. Quando assume o governo, você não está governando apenas para o seu grupo de democratas, né? Mas para a nação inteira. E o Biden já, inclusive, disse isso nas primeiras entrevistas, ainda durante a apuração dos votos, né? Professor Francisco Alves Ferraz, muito obrigado pela sua participação. Eu conversei com o professor de História da UEL e também que leciona História dos Estados Unidos. Falamos sobre o processo aí de eleições norte-americanas. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe.